Raciocínio lógico na prova da FGV. Ah, só de ouvir o nome já dá um arrepio, na verdade. Parece um quebra-cabeça impossível de montar. Mas a verdade é que a banca tem lá suas manias, seus truques preferidos e hoje a gente vai desmascarar todos eles. Pois é, essa pergunta aí, ela é um verdadeiro divisor de águas. Saber identificar a maldade da banca é o primeiro passo e o mais importante para não cair nela. Nesta análise, a gente vai direto ao ponto para desvendar as 3 armadilhas mais comuns da FGV. Então, bora mergulhar nisso. Então, a primeira pegadinha é bem visual. A FGV adora, mas adora mesmo, usar aqueles diagramas de conjuntos para testar a atenção. Só que olha, a lógica por trás deles é muito, mas muito mais simples do que o desenho faz parecer. Vamos ver um exemplo clássico para entender isso na prática. Olha aí, essa questão é de verdade, viu? Caiu em prova da FGV. E aí, como é que esses 3 grupos se relacionam? Qual círculo fica dentro de qual? E qual deles cruza com os outros? Vale a pena pensar um pouquinho, porque a resposta pode não ser a mais óbvia de todas logo de cara. Tá aí a resposta correta. O conjunto mães inteirinho dentro de mulheres e o conjunto de profissionais de contabilidade cortando os dois. Se essa imagem não fez muito sentido de primeira, calma, respira. A chave para matar qualquer questão desse tipo é uma única regrinha que a FGV explora sem parar. O pulo do gato é este aqui. Sempre que uma frase disser todo A é B, como em toda mãe é mulher, o diagrama tem que mostrar o círculo A totalmente dentro do círculo B. É a regra de ouro. E para não esquecer mais, pensa que o grupo menor, o A, fica sempre abraçadinho pelo grupo maior, o B. E olha só como essa regra é poderosa, ela simplifica tudo. Se a gente tem a frase todos os corredores são magros, é simplesmente impossível ter um corredor fora do grupo dos magros, certo? O diagrama só está ali para confirmar essa lógica. Dominando isso, os diagramas da FGV perdem todo o mistério. Certo? Dominamos os diagramas, agora vamos para o segundo truque, que é um dos preferidos da banca, a negação. É aqui que muita gente boa escorrega, sabe por quê? Porque a negação lógica nem sempre segue a nossa intuição do dia a dia. Vamos dar uma olhada no erro mais comum. Tá aqui o erro campeão. Negar que todos são alguma coisa não significa que nenhum é. Pensa comigo. Para provar que a afirmação todos são é falsa, a gente só precisa de uma exceção, uma única. Pensa numa corrente. Para eu dizer que a frase todos os elos são fortes é mentira, eu não preciso que todos sejam fracos. Basta um elo quebrado. Por isso, a negação correta é pelo menos um não é. E esse é um exemplo perfeito para a gente começar a pensar com a cabeça da banca. Se alguém diz, todos os alunos vieram para a aula, e isso é mentira, o que a gente pode concluir com certeza? Que pelo menos um aluno não veio. Simples assim. A lógica é sobre isso, encontrar a exceção que quebra a regra. Ok, mas e quando a frase é mais complexa, com um e ou um ou no meio? Aí a gente usa uma ferramenta com um nome meio pomposo, Leis de De Morgan. Mas esquece o nome. Na prática, isso é quase uma receita de bolo. O processo é quase mecânico. E isso é ótimo. São 3 passinhos bem simples. Nega a primeira parte da frase, nega a segunda parte e, o mais importante, inverte o conectivo que está no meio. Se era e, vira ou. Se era ou, vira e. Vamos ver isso na prática. Vamos aplicar a receita. A frase é: Paulo é delegado ou Carlos não é escrivão. Passo 1. Nega a primeira parte. Paulo não é delegado. Passo 2. Nega a segunda. Carlos não é escrivão, vira Carlos é escrivão. E agora o passo 3, troca o ou por e. Pronto, juntou tudo, é um padrão que se repete o tempo todo. Chegamos na terceira armadilha. E essa, olha, é uma das mais sutis. Uma frase condicional, daquele tipo, se algo acontece, então outra coisa acontece, pode ser dita de outras formas que significam exatamente a mesma coisa. E é aqui que a FGV pega muita gente. As alternativas da questão muitas vezes não trazem a frase original, mas sim uma de suas gêmeas lógicas. E aí, se a gente não conhece essas equivalências, fica completamente perdido. Esse quadro aqui resume tudo. Vamos olhar o original. Se Antônio é baiano, então Carlos não é amapaense. A primeira gêmea lógica a gente faz assim: nega a primeira parte e troca tudo por um ou. Fica Antônio não é baiano ou Carlos não é amapaense. A segunda, a tal da contrapositiva, é um pouco mais chatinha. A gente inverte a ordem e nega as duas partes. Fica, se Carlos é amapaense, então Antônio não é baiano. Sério, memorizar essas duas formas pode salvar na hora da prova. Certo, agora é o grande final.
Vamos pegar tudo isso que a gente viu até aqui e aplicar numa questão que combina mais de uma pegadinha, bem no estilo da FGV. Olha bem para essa frase. Ela tem um todos e também um e. Isso aqui é um prato cheio para FGV. E aí, como é que a gente nega esse negócio? A gente vai precisar quebrar a frase em partes e aplicar as regras que a gente acabou de aprender. E aqui está a solução. Não tem mágica, é método puro. Primeiro, a gente nega o todos os baianos. Isso vira pelo menos um baiano. Só com isso já dá para eliminar algumas alternativas, hein? Depois, a gente aplica a lei de B. Morgan no resto. Gostam de axé e de acarajé se transforma em não gosta de axé ou não gosta de acarajé. Juntando tudo, a gente chega na resposta correta. Então, para a gente resumir, aqui está o nosso kit anti-pegadinhas da FGV. Primeiro, o visual pode enganar, então entenda a lógica por trás dos diagramas. A regra é todo A está em B. Segundo, negar todo não é nenhum, é pelo menos um não é. E terceiro, a condição se então tem duas formas gêmeas, duas equivalências, é preciso conhecer elas. Com essas ferramentas, a lógica da FGV deixa de ser aquele bicho de 7 cabeças. Ela continua a ser um quebra-cabeça, mas um que agora tem solução. Afinal de contas, lógica não é adivinhação, é método.